Você já ouviu falar em coworking? É um termo traduzido em inglês, significa cotrabalho, mas na prática a expressão é usada para designar espaços compartilhados de trabalho. E esse é o tema de hoje do nosso quadro Ideias e Negócios. Bom, essa modalidade de empreendimento ainda não é muito difundida aqui no país, mas é uma ideia que tem conquistado cada vez mais adeptos. Afinal, a proposta é interessante e o melhor, econômica, viu? De uma forma geral, funciona assim: o empresário paga uma taxa mensal, compartilha um espaço com empreendedores de outras companhias, todos têm direito a usar serviços como internet, sistema de recados, motoboy, recepção de correspondência, entre outros benefícios que variam aí de acordo com cada coworking. Eu vou chegar para cá para conversar aqui com o professor de empreendedorismo da Universidade de Tiradentes, Rosivaldo Nascimento. Ele vai trazer mais detalhes para a gente. Obrigado, professor. Bom dia, obrigado pela presença e bom dia para o senhor. Bom dia, Lidivaldo. Bom, a gente falou aí agora, eu disse que não é que não está muito difundido aqui ainda essa questão do coworking, mas é uma coisa interessante, principalmente quando a gente pensa em falar em economia. Hoje a gente está muito preocupado com isso, esse assunto, as empresas, claro, pensando muito nessa formas de economizar e ver essa forma de trabalho, digamos assim, vem para ajudar nisso e é bem interessante também, né? Isso, positivo. Assim, apesar de ser uma coisa nova, não uma atividade nova, ela já está no Brasil há cerca de 20 anos. Agora, claro que com a evolução, ela foi ganhando novos nomes. Começou como centro de negócios, como escritório virtual, e hoje o conceito de coworking é um dos serviços do escritório virtual, que é, como você bem falou, um ambiente compartilhado, que nesse ambiente, várias bancadas, em cada uma dessas bancadas, tem uma empresa diferente. Dando a oportunidade de que cada uma dessas empresas interajam entre si. Agora, professor, eu fico pensando assim, a gente sabe que cada empresa tem suas regras próprias, tem uma forma de trabalhar, às vezes um tipo de trabalho é mais silencioso, o outro não, exige que a pessoa converse mais e tal. Como que deve ser esse sistema, então, num local como esse, de várias empresas trabalhando juntas ao mesmo tempo? O coworking, ele é caracterizado pela atividade de uma pessoa da empresa naquele espaço, somente uma. Se a empresa tem mais de um funcionário, ele pode utilizar a modalidade de locação de salas de reunião ou de salas executivas dentro do próprio escritório virtual. Por isso que eu falei que o coworking é somente uma das atividades do escritório virtual. Agora, a dica, por exemplo, para quem está pensando, né, em investir nesse coworking e tal, o que deve analisar? O que esse empresário, esse empreendedor deve analisar antes de começar, de investir num espaço como esse, de trabalhar num espaço como esse conjunto com outras pessoas? Algumas dicas são muito importantes. Primeiro, localização. Ele está em uma localização que atende às suas necessidades. 2, estrutura. Oferece a estrutura física e a estrutura de serviço que a sua empresa necessita. 3, essa empresa, ela está funcionando, esse escritório virtual ou coworking, ele está funcionando em prédio próprio. São facilitadores que vão ajudar o cliente, a empresa cliente, a definir por um ou outro escritório virtual ou coworking. Eu imagino, professor, que tem algumas profissões, algumas áreas, digamos assim, que sejam mais interessantes participar de uma situação, num espaço como esse, tipo arquiteto, fotógrafos ou designers, assim. E outras áreas eu acho que, por exemplo, médicos, eu acho que exige situação que exige um pouco mais de sigilo, assim, também. Eu acho que esse ponto também deve ser analisado, né? Assim, a questão depende de que área, né, trabalhando junto ali no mesmo ambiente. Foi bom você tratar desse assunto, porque me dá a oportunidade de mostrar como o médico pode utilizar o escritório virtual, né? Não o coworking. O coworking não dá para que ele trabalhe, porque ele não vai estar em uma bancada junto com outras pessoas compartilhando o segredo do seu paciente. Mas o médico, o advogado, outros profissionais, ele pode muito bem sediar a sua clínica, o seu serviço médico em um escritório virtual. Ele coloca a sede da sua empresa no escritório virtual e ele presta o serviço nos hospitais, nas clínicas.
deixando ali só como sede administrativa. Como se fosse um escritório mesmo, né? Como se fosse um escritório. Só que ele não precisa utilizar 8 horas por dia, o que reduz o custo em até 70% de um custo do escritório convencional. Bom, a gente falou até agora das vantagens, né? Agora, Sim. quais são as desvantagens de um espaço como esse? As desvantagens que existem também, né? Primeiro, se a empresa precisa realmente de visibilidade da sua marca num espaço físico, ela não vai ter. Alguns escritórios virtuais, inclusive, possibilitam a colocação de placas com a logomarca da empresa frente às suas instalações, o que já quebra essa desvantagem. Outra desvantagem é a pessoa que não consegue trabalhar fora da sua sede. No home office é uma opção que vem crescendo realmente, mas tem algumas pessoas que não se adaptam a trabalhar em casa. Né? Pela falta de disciplina, pela questão do se vestir. Pensa porque está em casa pode se vestir de qualquer forma, só que ele entra numa videoconferência com o cliente e ele tem que estar apresentável. Isso, tá certo. Então, ótimas dicas. Professor, obrigado pela participação aqui no Bom Dia Sergipe. Eu acho que uma palavra que vale também para um sistema de trabalho como esse é colaboração, né? Um ajudando o outro. Co-work, aí realmente é necessário que exista essa interação, essa colaboração. Tá certo. Obrigado pela participação, viu? Bom dia. Bom dia.